Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, aula 14. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar aqui levando mais um pouquinho de conhecimento para você que está em casa. Falando nisso, você está em casa se cuidando, se protegendo e está protegendo as pessoas que você ama? Muito bem. Então, por hora, abraços só no ar. Mantenha o distanciamento. Eu sei que dá aquela vontade de dar aquele abraço gostoso em que a gente gosta, mas nesse momento, mande sempre um abraço no ar para essas pessoas. Lave sempre as mãos, higienize com água e sabão. E quando não tiver água e sabão, utilize álcool em gel. E sempre que precisar sair de casa, use a máscara. Não se esqueça que é ela que protege você de pegar esse vírus. Muito bem, você sabia que o professor estava chegando e tenho certeza que já organizou todos os seus materiais. Você está com caderno, lápis, borracha, aqueles materiais que eu sei que você sempre tem em mãos para assistir a uma aula? Muito bem, eu tenho certeza que sim. Numa folha nova, eu quero que você anote a data de hoje, escreva aula 14 e língua portuguesa. Tudo devidamente organizado aí no seu caderno? Muito bem. Vamos relembrar o que fizemos na aula anterior? Eu trouxe o texto lacunado. O que significa isso? O texto estava faltando alguns trechos. E nós, então, escolhemos quais os trechos se encaixavam na piada para formar, então, a sequência do texto, não é mesmo? Muito bem. Então, o professor sempre estava mostrando duas opções para cada lacuna, para cada espaço a ser completado. E juntos a gente foi, então, organizando isso. Foi bem legal essa atividade, não é mesmo? Então, depois trabalhamos com a compreensão desse texto, trabalhamos com os efeitos de humor, percebemos quais são os trechos que mostram humor dentro do texto piada, não é verdade? Trabalhamos também com algumas outras palavrinhas que nós não conhecemos no texto. Então fomos descobrir ou em sites ou no dicionário sobre esses significados, sejam eles de palavra ou de expressões, não é mesmo? Então brincamos um pouquinho com essas palavras, fizemos alguns jogos. Lembrou de toda a aula anterior? Muito bem. E hoje, o que nós vamos fazer? Vamos reler a piada. Ela foi toda recortada, olha aí na tela da sua TV. Está enxergando? O que eu quero que você faça? Eu quero saber qual é a ordem correta. Anote em seu caderno a sequência dos números. Não precisa copiar o texto, apenas a sequência.
Muito bem. Tenho certeza que você leu todos os trechos e organizou a sequência. Agora vamos corrigir. O primeiro trecho era o número 5. Você está acompanhando aí na tela da TV. Ele diz o seguinte: 2 amigos se encontram no recreio. O próximo trecho é o de número 3. Ontem eu estava num restaurante com os meus pais e de repente senti uma vontade enorme de soltar um pum, contou um deles. O próximo trecho é o de número 1. Diz o seguinte: caramba, espantou-se o outro. E o que você fez? Logo em seguida vem o trecho número 2. A música estava muito alta no lugar, não dava para ouvir nada, me pareceu seguro me aliviar. Mas logo eu notei que todo mundo estava olhando para mim e meus pais ficaram completamente constrangidos. Rapidinho eu entendi qual era o problema. O próximo trecho é o 6. O que foi? Perguntou o outro, curioso. E para concluir o trecho número 4. Eu me lembrei que estava ouvindo música com os meus fones de ouvido. Então olha aí, ó. Você acertou a sequência do texto? Eu tenho certeza que sim. Olhem lá. Agora você está vendo aí o texto conforme ele foi editado lá no livro, certo? Aí eu quero fazer o seguinte com você, ó. Observe as palavras contornadas no texto. O que elas têm em comum? Então olha aí as palavrinhas, ó. Olhando, que está ali no texto contornado para você ver, e a palavra ouvindo, que está um pouquinho mais abaixo. O que elas têm em comum? Eu vou dar um tempinho para você pensar e registrar no seu caderno. E aí? Conseguiu notar quais são as semelhanças entre as palavras olhando e ouvindo? Será que você fez a mesma anotação que eu fiz? Acompanhe aí. Ambas possuem a terminação NDO. Observe na palavra que o professor vai contornar para você ver. Todas as duas, olhando e ouvindo, terminam com NDO. Que interessante essa semelhança. Vamos falar um pouco mais sobre elas? Acompanhe aí, ó. Eu quero relacionar as ações com as imagens correspondentes. Então eu tenho 6 imagens. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cada imagem uma ação diferente. Observe as ações aí ao lado. Olhando, nadando, cantando, estudando, passeando, sorrindo. Eu quero que você relacione a ação com a imagem. Então escreva aí, olhando. E qual é a imagem? Coloque o número na frente. Depois escreva nadando. E depois observe qual imagem que mostra alguém nadando. Coloque também o número na frente e assim por diante. Faça todas essas palavrinhas e eu já volto. Muito bem, nós vamos conferir. Essa estava bem fácil. Qual é a imagem que se relaciona com a ação olhando? É a número 6. Olha lá, ó, o cachorrinho olhando com aquele olharzinho inocente dos animais. E nadando? Essa estava fácil. Era a número 3.
Cantando também estava fácil, né? Existiam vários elementos na imagem que mostrava que a pessoa estava cantando, era número 5. E estudando? Estudando era número 2, também tinham elementos na imagem para a gente observar. Passeando. Passeando era número 4, temos ali, né, as duas amigas passeando num campo. E sorrindo, então, número 1. Mostra ali as duas crianças sorrindo, gargalhando sobre alguma coisa. Que interessante essas ações, não é mesmo? Todas terminando com NDO. Isso é uma constância aí nesse momento, né? Olhando, nadando, cantando, estudando, passeando e sorrindo. Isso me mostra alguma coisa, não me mostra? Vamos conhecer mais um pouco sobre essas palavras? Então eu tenho ali as duas frases do texto, olha lá. Ó. A primeira diz o seguinte: todo mundo estava olhando para mim. Observe então a ação olhando, que termina com NDO. Ela vem acompanhada da palavra estava, que também é um verbo. Trabalhamos bastante sobre verbos no 4º ano, não é mesmo? Vamos trabalhar também no 5º. Então, todo mundo estava olhando para mim. O estava me mostra um tempo. Será que aconteceu hoje? Será que vai acontecer amanhã? Será que aconteceu ontem? Estava olhando, já aconteceu, não é mesmo? Então, a palavra estava me mostra que aquela ação estava olhando já aconteceu. Vamos ver a outra frase. Eu me lembrei que estava ouvindo música. Olha aí também a ação está terminada em NDO. Ouvindo. E a palavrinha estava, que me demonstra o tempo. Estava ouvindo. Aconteceu no passado. Que interessante pensar sobre os tempos verbais também. Vamos relembrar um pouco sobre esses tempos verbais? Muito bem, agora nós vamos pensar sobre os tempos verbais. Então vamos pensar sobre as ações e como elas mudam de acordo com o tempo, ontem, hoje e amanhã. O professor trouxe uma frase para que a gente possa fazer essa análise. Olha lá. Ela ouviu, ela olhou para trás, pois ouviu passos em sua direção. Vamos observar as ações. Ouviu e olhou. Aqui estão as ações. A ação é olhar e ouvir. Mas nessa frase ela está escrita olhou e ouviu. Ela olhou, ela ouviu. Será que aconteceu? Acontece ou vai acontecer? Se você respondeu que já aconteceu, você acertou. As ações, elas mudam a forma de se escrever pensando nos tempos em que acontecem. Mas e se ela fosse ouvir ou se ela fosse olhar, se fosse acontecer no futuro, como que ia ficar? Vamos ver? Ela olhará para trás, pois ouvirá passos em sua direção. Vamos observar as ações. Vamos anotar aqui, ó. Olhará e ouvirá. Vamos comparar. Olhou, olhará. Ouviu, ouvirá. Aqui acontece no passado. E aqui, será que ainda vai acontecer ou está acontecendo nesse momento? Pensou rapidinho? Muito bem. Já vai acontecer, né? Aqui em cima já aconteceu, aqui ainda vai acontecer. Vai ser futuro, pode ser que aconteça amanhã ou depois, não é mesmo? E no presente, professor, você deve estar perguntando em casa. Vai mudar o verbo, a ação? Vai sim, observe. Ela olha para trás, pois ouve passos em sua direção. Observe aí, ó, como que ficou. Agora as ações, os verbos. Ela olha, ela ouve. Aqui está acontecendo no presente, hoje. Não é mesmo? Então, ela olhou, passado.
Ela olhará futuro. Ela olha presente. Então, os verbos mudam de acordo com o tempo verbal. Temos que sempre prestar atenção sobre isso. E aí você deve estar fazendo a seguinte pergunta aí na sua casa. Professor, mas e as ações terminadas com N, D e O que nós estamos vendo na aula de hoje? Como que vai ficar aqui na frase? Ela está olhando para trás, pois está ouvindo passos em sua direção. Observe como é que ficou os verbos agora, ó. Está olhando e está ouvindo. A nossa frase aumentou um pouco. Por quê? Porque os verbos agora, eles são terminados em NDO. Mas o que significa isso que o professor tem falado tanto na aula de hoje? Indica uma ação contínua, algo que não acabou ainda. Ela continua acontecendo. E quando acontece isso com o verbo terminado em NDO, geralmente a gente vai precisar de um outro verbo que nos demonstre o tempo. Aqui no caso, está. Está é presente, futuro ou passado? Pensou rapidinho? Se você disse que está é um verbo no presente, você acertou. E aí eu digo para vocês o seguinte: eu posso escrever uma frase mudando o verbo do passado para uma ação contínua? Eu posso. Vimos isso no texto ali na piada, né? Estava olhando, estava ouvindo. Posso fazer isso no presente também. Está olhando, está ouvindo. Porém, eu não posso fazer isso no futuro. Se eu fizer no futuro, fica errado. Não é correto. Combinado? Gostou dessa análise? Vamos continuar analisando outras frases. Muito bem, fizemos a análise do tempo verbal, conhecemos então como flexionar as ações para passado, futuro, presente e ação contínua. Porém, nesta aula, para facilitar para nós vamos trabalhar muito com o presente e flexionando para ação contínua, tudo bem? Lembrando que eu também posso fazer isso com o passado, mas não vou focar nessa aula. Então, muito bem, acompanhe aí na tela. Vamos conhecer. Observe aí, ó. As crianças brincam no pátio da escola. Qual é a ação? Responde rápido aí. Qual é a ação? As crianças brincam no pátio da escola. Se você anotou que é brincam, você está no caminho certo. As crianças brincam no pátio, ela acontece no presente, no passado ou no futuro? Pensou? Ela acontece no presente. Mas como ficaria essa frase se eu quisesse dar um sentido de ação contínua, como se a ação brincar estivesse continuando? Ela fica assim: as crianças estão brincando no pátio da escola. Olha aí como é que ficou o verbo, né? A ação, brincando. E eu preciso, então, do tempo, né? De um outro verbo que vai me mostrar o tempo da ação. Então, ali no caso, como é presente, lá em cima a gente viu que acontece no presente. Então, quem entrou ali para dar aquela ajudinha, para perceber o tempo, é a palavra estão. As crianças estão brincando no pátio da escola. Então, está aí a ação contínua. Interessante, né? Vamos fazer mais uma vez? Observe a próxima frase. Os meninos conversam durante o recreio. Qual é a ação? Pensou? A ação é conversam. Conversam, mostra para mim qual é o tempo. Qual é o tempo? Pensou? O tempo é presente, está acontecendo nesse momento. Vamos reescrever essa frase pensando numa ação contínua, prolongada. Fica dessa forma. Os meninos estão conversando durante o recreio. Olha lá como é que ficou a ação. Conversam se transformou em conversando. Agora eu sei que é uma ação contínua, continua acontecendo, não é mesmo? E aí eu tenho uma outra palavra que me ajuda a perceber o tempo. Estão. Estão, então, se relaciona ali com o acontece, né? A ação no presente. Então, olha lá, ó, é uma ação contínua também.
Está entendendo como utilizar esses verbos dando a ideia de continuidade, sempre registrando NDO no final? Muito bem, vamos fazer mais uma vez? Olha a frase. Os alunos estudam para a avaliação de matemática. A ação é estudar. Estudam me mostra o tempo. Nós estamos trabalhando com o tempo presente, então acontece hoje, é presente. Olha como é que fica essa frase se eu quiser dar o sentido de continuidade, de ação prolongada. Os alunos estão estudando para avaliação de matemática. Então agora a ação ganhou aquele finalzinho, né? NDO. Então ficou estudando. Me dá a ideia de ação contínua, prolongada. E aí veio a palavrinha estão, que me ajuda a perceber o tempo no presente. Então aí está a ação contínua. Está compreendendo como fazer a flexão da ação do verbo, transformando do presente para ação contínua? Eu espero que sim, porque agora é com você. Como ficaria a frase se a ação fosse contínua? A frase é o seguinte: meus pais ficam constrangidos durante o jantar. Qual é a ação? A ação é ficar. Eles ficam. Como ficaria essa frase que está no presente se eu quisesse transformá-la numa ação contínua? Olha aí, eu quero que vocês preencham a frase abaixo para ver se vocês compreenderam, ok? Eu vou dar um tempinho e já volto. Muito bem, tenho certeza que você fez a sua tentativa. Eu quero saber como fica a frase: meus pais ficam constrangidos durante o jantar. O ficam é a ação que me mostra que acontece no presente. Eu quero que essa frase se transforme numa ação contínua. Então fica assim, ó: meus pais, vamos ver o verbo, é ficando. Só que fica estranho se eu não colocar uma palavrinha que me auxilie e mostre qual é o tempo. Meus pais ficando constrangidos durante o jantar? Falta alguma coisa, não falta? Uma outra ação. Meus pais estão ficando constrangidos durante o jantar. Você acertou? Também foi a sua hipótese? Eu tenho certeza que sim. Vamos observar como ficou então dentro da frase para que vocês possam corrigir. Muito bem, que interessante pensar sobre as ações que terminam com NDO, não é mesmo? Observe a anotação que eu fiz. Guardar na cabeça essa questão. Quando a palavra indica uma ação contínua, geralmente é escrita no final com N, D e O. Então, quando eu quero dar o sentido de continuidade para a minha ação, eu preciso pegar a ação e terminar com NDO. Olhar, olhando. Ouvir, ouvindo. Cantar, cantando. Nadar, nadando. Está entendendo bem como funcionam as regrinhas da língua portuguesa? Vamos fazer um jogo agora para que você possa treinar isso. Eu quero que você descubra o intruso. Em cada grupo, uma palavra não faz parte. Analise cada grupo para descobrir uma dica e marcar o intruso. Então observe aí na tela. O elemento estranho. Eu tenho letra A, correndo,
Letra B, pedalando. Letra C, aplaudindo. E letra D, pulando. Todas as ações terminam com NDO, me dão o sentido de continuidade. Elas são um grupo, porém uma palavrinha não pertence a esse grupo. Qual palavra é essa? Para facilitar, eu vou dar uma dica, mas eu não vou dizer, somente o meu bonequinho. Acompanhem aí e anotem no caderno qual é o intruso, o elemento estranho. Um tempinho para você pensar. Será que você acertou? A dica é pé. Então esse grupo são coisas que se fazem com os pés. Correndo, eu faço com os pés. Pedalando, eu faço com os pés. Pulando, eu faço com os pés. E aplaudindo, eu posso aplaudir com os pés? Então, se você anotou a letra C, você acertou. Entendeu a dinâmica do jogo? Vamos para o próximo? Qual o elemento estranho? Letra A, acenando. B, ouvindo. C, coçando. E D, aplaudindo. Observe a dica e responde. Vamos lá, vamos corrigir. A dica então é mão. Será que são coisas que eu faço com a mão? Acenando, ouvindo, coçando ou aplaudindo. O que é que eu não posso fazer com as mãos? Resposta correta, letra B, ouvindo. Muito bem. Próximo, elemento estranho. Letra A, dormindo. B, lendo. C, escrevendo. E letra D, ouvindo. Observe a dica e responde. Vamos corrigir. A dica era sala de aula. O que será que eu não posso fazer na sala de aula? Dormindo, lendo, escrevendo ou ouvindo? Se você anotou a letra A, dormindo, você acertou. Não podemos dormir na sala de aula. Última tentativa. Qual é o elemento estranho? Letra A, acordando. B, descansando. C, sonhando. Ou letra D, dormindo? Analise a dica e responde aí. Vamos conferir se você acertou também esse grupo aí de elemento estranho. Qual que era a dica? A dica era noite. O que não podemos fazer à noite? Acordando, descansando, sonhando ou dormindo. Se você anotou a letra A, você acertou. A noite é feita para dormir e não para ficar acordado. Legal esse jogo, não é? Mas para continuar treinando essas ações contínuas, terminadas em NDO, nós vamos fazer aquele momento dos investigadores da língua portuguesa.
Esse é o momento em que a gente vai pensar um pouquinho mais na regra, ou seja, registrar palavras terminadas com N, D e O. Então eu vou trazer aqui um joguinho. Observem aí, ó. Leiam comigo aí na tela da TV as regrinhas, as instruções. Número 1. Copie na folha a quantidade de quadrinhos por linha. Número 2. Em cada linha, uma frase para completar com o verbo. Número 3. Todas as palavras devem ser registradas conforme a regra de continuidade que aprendemos na aula de hoje, ou seja, terminadas em NDO. E número 4, junte as primeiras letras de cada palavra e descubra o nome dessa forma nominal do verbo. Então olhem aí, ó, na tela da TV, aparece aí a quantidade de quadrinhos. Vamos fazer juntos no caderno para que vocês não precisem ficarem desenhando os quadradinhos. Então como que eu sugiro que vocês façam? Vamos fazer apenas riscos. Então aqui, ó, na primeira linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riscos. Fizeram junto comigo? Então na primeira linha, 7 risquinhos. Ou seja, uma palavra com 7 letras. Na linha de baixo, a gente vai fazer com 9 letras. É importante que sempre a primeira fique um embaixo do outro. Vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fizeram com 9? Muito bem. Na terceira linha, uma palavra com 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fizeram? Muito bem. Na quarta linha, vamos fazer mais uma palavra com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fizeram? Quinta linha, uma palavra com 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fizeram? Vão fazendo junto com o professor. Sexta linha, também uma palavra com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na linha número 7, é a maior palavra. Ela tem 14 letras. Façam aí rapidamente. 14 letras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa é a maior. E lá na última linha, nós temos uma palavra com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então agora terminamos de montar aqui o nosso painel, né? Como nós vamos montar as palavrinhas. O que é importante? Que a primeira letra esteja sempre uma embaixo da outra. Então eu tenho a primeira palavra com 7, a segunda com 9, a terceira com 6, a quarta com 7 de novo, a quinta e a sexta com 8, a sétima com 14 e a oitava palavra com 10. Montamos isso? Agora vamos retomar aquela regra? Então eu vou colocar aí na tela da sua TV, observem aí, ó. As frases, o mundo está, e você vai completar essa frase com a ação girar, mas terminada com NDO, porque é uma ação contínua, ok? Então, o mundo está girando. O que você vai fazer? Vai escrever a frase e colocar girando? Não, você vai colocar girando apenas aqui na primeira palavra. Vamos fazer juntos? Girando. Girando. Então vai funcionar dessa maneira. Você vai completar a frase com o verbo que falta, pensando numa ação contínua, mas não copia a frase. Pensa na palavrinha que completa a frase e joga aqui na nossa tabelinha, ok?
Então, vou dar um tempinho para você ler todas as frases, olhar os verbos e então completar colocando aqui na nossa tabela. Tudo bem? Muito bem, agora nós vamos ver como que você completou aí no seu caderno. Então aí estão as frases, né? O mundo está, o verbo é girar, o mundo está girando. Segunda frase, ela merece aplausos pela peça que estava, o verbo é encenar, então fica encenando. O rato continua, o verbo é roer, então fica roendo o queijo. 4, o lobo está, o verbo é uivar, uivando para a lua. Ele está, o verbo é narrar, narrando os acontecimentos da partida de futebol. 6. A princesa está, o verbo é dormir, dormindo à espera do príncipe. Número 7. Eles estão, o verbo é intensificar, intensificando as buscas pelos desaparecidos. E número 8, começa com o verbo obedecer. Obedecendo o distanciamento, ficaremos seguros. Acompanhe aí na tela como ficou, então, aí o painel. Primeira palavra era girando. Depois, encenando. Em seguida, roendo. Uivando. Narrando, dormindo, intensificando e obedecendo. Tenho certeza que você conseguiu completar e deixou tudo bem organizado. Lá naquele momento de instrução do jogo, o número 4 dizia o seguinte: pegue todas as primeiras letras e forme o nome dessa forma nominal do verbo, quando o verbo quer dar esse sentido de continuidade, ele recebe um nome na língua portuguesa. E juntando todas as letrinhas, aí você vai ver. Acompanhe então aí na tela da TV. O nome dessa forma nominal é gerúndio. Será que você acertou? Eu tenho certeza que você acertou. Muito bem. Agora chegou aquele momento que eu tenho certeza que você estava esperando, aquele momento do desafio. Qual é
o cúmulo. Vamos acompanhar aí o vídeo de hoje? Olá, chegou aquela hora que você estava esperando. Qual é o cúmulo? Antes, vamos relembrar o que significa cúmulo. Cúmulo pode ser algo de montão, em grande quantidade. Cúmulo pode ser um máximo, algo no mais alto nível. E cúmulo também pode ser uma acumulação. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o cúmulo? Qual é o cúmulo da força? Qual é o cúmulo da sorte? E qual é o cúmulo do regime? Será que você consegue acertar essas 3 perguntas? Eu aposto que sim. Bem legais esses desafios que eu estou propondo. Eu quero que você pense e responda aí na sua casa. Muito bem, vamos descobrir as respostas sobre o cúmulo. Qual é o cúmulo da força? Dobrar a esquina. Número 2, qual é o cúmulo da sorte? Ser atropelado por uma ambulância. E número 3, qual é o cúmulo do regime? Beber caldo de cana com adoçante. Gostou desse cúmulo? Eu também gostei. Essas aulas foram maravilhosas. Mas eu fico por aqui. Digo a você que com todo o meu amor e todo o meu apoio nós vamos passar por tudo isso, sem esquecer de ser gentil com todo mundo. Até logo!